Bom dia, meus amores. Hoje, terça-feira, nossa aula é de língua portuguesa. Então, peguem um livro didático nas páginas 184 até 189. Hoje iremos ver uso do travessão e dois pontos. Ele na plataforma, a professora também colocou um vídeo no YouTube bem interessante para vocês assistirem, tá bom? Então, aqui, ó, leia a conversa entre os personagens Julieta e Maluquinho de Ziraldo. Vou fazer um bolo, me ajuda? Só se você me deixar quebrar os ovos. O maluquinho sempre aprontando, né? Mas é importante os ovos, você não vai colocar inteiro no bolo, né? Então, deu boa, né, para os dois. Das histórias em quadrinhos, a fala dos personagens vem escrita em balões. Se não estivesse em quadrinho, essa conversa poderia ser escrita assim. Então, aqui, eles mostram como ela nos balãozinhos, e se você escrevesse normal na folha de papel seria assim, mas sempre quando alguém vai falar, tem esse tracinho aqui, ó, antes da fala, ele indica que ali é uma fala de alguém, de algum personagem. O nome disso é travessão, então esse tracinho aqui, o nome dele é travessão. Na escrita, para representar os diálogos, ou seja, as falas entre os personagens, usamos dois pontos. Então, antes de alguém falar alguma coisa, algum personagem, vem dois pontinhos, né? 2 pontos o nome mesmo. E daí, antes da fala da pessoa, do personagem, é o travessão. Atividade oral. Releiam como foi escrita essa fala de Julieta. Julieta disse, vou fazer um bolo, me ajuda? Agora, veja como foi escrita a fala da galinha no conto. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Agora, isso aqui é só para vocês refletirem, não precisa escrever no livro. O que há de diferente nas duas formas de escrever dessas falas? Existe no conto outra fala que tenha sido escrita como essa da galinha? Então, aqui, ó, que na verdade, aqui tem o narrador que está explicando a história. Então, esse travessão que está dividido, o narrador está explicando. E aqui está só... Julieta disse, vou fazer um bolo. Ali começa com a fala e o narrador explica. Aqui o narrador explica que alguém vai falar e a fala vem depois. Mas vocês podem refletir também em casa, não precisa anotar. Página 185. Ali é só hora de organizar o que estudamos, que os sinais de escrita podem ser dois pontos e travessão. Os 2 pontos indica que alguém vai dizer algo e travessão indica o início da fala desse personagem. Ele tem um desafio que eu leio os balões da fala. Mamãe, eu lavei a louça. Mamãe, eu enxuguei. Titia, eu varri os cacos. Agora escreva o texto como se fosse uma conversa. Para isso, use os sinais que faltam. Então, antes da fala, você vai usar 2 pontos. No início da fala, travessão. E quando alguém falar alguma coisa assim, fiz isso, fiz aquilo, ou tipo, expressar algum espanto, indignação, você vai usar o exclamação que a gente já viu antes. A mãe pergunta. Quando a mãe pergunta, ela vai fazer uma pergunta. Então, o que eu uso antes da fala dela? 2 pontos. Daí, fizeram o que eu pedi. Ela tá falando, você vai usar a travessão. A filha responde, 2 pontos. Daí fala a fala da filha, do filho e da sobrinha, tá bom? Pode mandar uma foto pra prof, daí pra prof corrigir. Palavras em jogo. Letra G. Palavras na gaveta. Escreva na gaveta as palavras do quadro abaixo que tem a letra G. Dica, não vale palavras com a letra G no começo, é só no meio. No começo não vale. Então aqui, ó, tem uma gaveta e 5 linhas. Então você vai escolher 5 palavras aqui que tenham a letra G, mas não pode ser no começo da palavra. Feito? É bem facinho. Daí é hora de traçar o G. Alguns já fizeram tudo, mas quem não fez, vai lá na página 259 e vai traçar aqui a letra G na cursiva. Mas eu sei que já muitos fizeram. Parabéns. Agora aqui, ó. Mesma letra, outro som. G e G. Em dupla. Quem sou eu? Só vão ter que fazer com familiar, né? Então, vão ter que descobrir aqui, ó. O que é o que é. Dos bichos, sou a mais comprida. Quer mais uma dica? Tenho pintinhas na barriga. Quem sou? Na verdade, tá o desenho aqui, né? Então, é bem simples. E agora, a letra B. Passa o tempo, tic-tac. Passa a hora, quem sou? Não é o ponteiro, ele tá explicando. Tem a letra G no meio da palavra, tá bom? Então, quem que marca a hora? Quem? É outro desafio ali. Palavras na geladeira. Escreva na geladeira as palavras do quadro abaixo em que a letra G
indica o som que posso ouvir na geladeira. Então, ó, só escrevi aqui apenas palavras com G e com G, que tem o som de G, porque, ó, Ga, Go, Gu é um tipo do som. Agora, G, G, ele muda totalmente, parece com J, né? Então, aqui na geladeira, só palavras com G e com G. Com GE e GI, tá bom? Daí, na geladeira estão as palavras com a sílaba. Daí, vocês vão colocar ali a sílaba, se vocês colocaram com Go, com Ga, com G ou com Gi. É só colocar essa sílaba ali. Escolha a palavra do quadro que completa cada balão de fala e descubra o que as meninas estão dizendo. Então, aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras e vocês vão ter que encaixar aqui embaixo para ver qual a resposta certa. Eu tenho alergia a pó de... É aquele giz, de girassol, de ginástica, de girafa ou de página? Eu tenho um relógio com o desenho de uma. Eu tenho um no meu jardim. Bem legal, né? Página 188, tá quase acabando. G e Gui. Agora, quando eu coloco o U no meio do G e do G, muda mais ainda, fica G e Gui. Vocês já brincaram de pular corda cantando essa quadrinha? Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo. Essa a professora brincava bastante na escola. Você pega a corda, né? Daí fica 2 segurando a corda e 1 no meio. Daí vai bem devagar primeiro. Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo. Daí faz bem rápido, sabe? Bem legal. Releia essas palavras da quadrinha. Fogo, foguinho. Agora leia essas palavras. Galo, gole, guerra, gula e guiso. O que vocês observam nas sílabas destacadas, façam um registro no caderno. Na verdade, pode fazer no livro aqui. Que na verdade, o que muda aqui? As vogais e o som. Leia as palavras gay e gui e ligue os nomes às figuras. Essa atividade é bem interessante. Aqui vocês têm um caranguejo, um guidão, um foguete e uma guitarra. Vocês vão achar qual que é a palavra e vão ligar aqui, ó. É bem simplesinha. Dá para ver o começo das sílabas aqui e ligar. E essa atividade, então, aqui é mais maravilhosa ainda. Tem aqui, ó, cada balãozinho tem uma sílaba. E aqui embaixo tem o balãozinho branco. O que você vai fazer? O balãozinho verde, você vai escrever a sílaba que está escrita no balãozinho verde. Fo. E assim por diante, para ver qual palavra que vai formar. Então, ó, a cor do balãozinho copia a sílaba que está dentro dele, tá bom? E vai ver a palavra que vai formar. Agora, aqui na Memória em Jogo, a nossa atividade de ensino religioso. Viagem. A palavra viagem vai levando a gente longe, longe. É de Elias José, o jogo das palavras mágicas. Na página 248, há uma atividade sobre isso. Então, aqui, na página 248, aqui, ó, unidade 9, conto. O que você vai fazer? As palavras do poema Viagem foram misturadas no quadro. Sem olhar o poema, então você não vai olhar lá, só olhar o quadro aqui. Tente reescrevê-lo reorganizando as palavras. Dica: algumas palavras do quadro se repetem no poema. Então, ó, viagem, você vai ler lá algumas vezes, e daí olhando as palavras aqui, você vai reescrever aquele versinho rápido ali. E daí, a nossa atividade de ensino religioso é a seguinte: na plataforma, na opção responder, você vai escrever para a prof. Se você fosse fazer uma viagem hoje, para onde você iria? E quem você levaria junto nessa viagem? Por que você levaria essas pessoas ou essa pessoa? Por que essa pessoa é importante para você, tá bom? Então, reflitam. Digamos que você tem a oportunidade de fazer uma viagem hoje. Quem você levaria junto e por que levaria essa pessoa ou essas pessoas e para onde você iria, tá bom? Então, daí na próxima aula nós comentamos sobre isso. Então, beijos.